os nomes dos jogos japoneses, eles às vezes são bem diferentes do Ocidente. Então, o jogo é lançado com um nome lá no Japão e no Brasil ele vai parar com outro nome diferente, um nome localizado. E às vezes o nome muda tanto que a gente não consegue entender, né, o nome do jogo quando ele tá no nome em inglês ou no nome ocidental. Então é bom a gente entender o nome em japonês, que ajuda também a gente a entender um pouco sobre o jogo, algumas coisas que a gente não pegou, algumas referências, coisas desse tipo. Então o primeiro jogo que a gente escolheu aqui é Ryu-ga Gotoku. Ryu-ga Gotoku. Você consegue identificar o nome desse jogo apenas pela logo? No Ocidente, esse jogo ele é conhecido como Yakuza. E é um jogo no estilo GTA, mas bem diferente. No estilo no sentido de ter um mundo aberto, onde você pode explorar os bairros lá do Japão e tal. E é um jogo muito interessante, ele tem mais de 7 jogos. Inclusive o nome da empresa que fabrica, que produz o jogo é Ryu-ga Gotoku. E o que significa esse nome? Ryu-ga Gotoku significa como um dragão. Inclusive, no Ocidente, um dos jogos foi lançado com esse título, Yakuza Like a Dragon, que é a mesma coisa, Ryu-ga Gotoku. E dizem que a partir de agora, os próximos jogos da Yakuza vai ganhar o nome original em japonês, né? Ryu-ga Gotoku. Eu acho que no Japão, por exemplo, usar o nome Yakuza não é muito apropriado, né, para o jogo. Por isso que o nome do jogo lá é Ryu-ga Gotoku. E no Ocidente, por algum motivo, por ter envolvimento, né, eles colocaram Yakuza no nome do jogo. E o que significa Ryu-ga Gotoku? Então, primeiramente temos aqui Ryu. Ryu significa dragão, só que ele é diferente desse Ryu aqui que você deve estar acostumado a ver em alguns lugares. Então, existem duas formas de escrever Ryu, que é dragão. Esse aqui de baixo, ele é mais tradicional, ele é mais dragão convencional que a gente conhece. Pode ser qualquer tipo de dragão. Já esse aqui, ele é mais específico. Então, ele está relacionado com um dragão chinês. Aqueles dragões que parecem aquelas serpentes. Geralmente, aqueles dragões que a Yakuza costuma tatuar no braço e coisa do tipo. Então, o Ryu significa dragão. Então agora temos aqui a partícula Ga, que indica o sujeito, né, que é o dragão, que é o protagonista, né? E o Gotoku é como se fosse, ou mesmo que, então fazendo uma comparação. Ele está comparando com um dragão. Então é como se fosse um dragão. E o objetivo dele é realmente alcançar, né, o que um dragão tem, né, de poder, de força. O nome do jogo ele meio que destaca, né, a trajetória do personagem. Ser um dragão, né, naquele meio lá, em sentido figurativo. Então, o nome do jogo é Ryu-ga Gotoku. Tanto o nome do jogo como o nome da empresa que produz o jogo. Então, o próximo jogo que a gente vai ver aqui é um jogo bem famoso. Eu escolhi um deles, né? O Link's Awakening. Tem The Legend of Zelda Link's Awakening. Ele é bem diferente do nome ocidental, porque no ocidente Link's Awakening é como se fosse o despertar de Link, alguma coisa assim. Mas em japonês ele é Zelda no Densetsu Yume wo Mirushima. Yume wo Mirushima. Então, Zelda no Densetsu Yume wo Mirushima. Zelda no Densetsu, a gente sabe, né? Densetsu significa lenda, né? Então, a lenda de Zelda. E temos Yume wo Mirushima. O que significa Yume wo Mirushima? Se você tem o básico do entendimento em japonês, você deve perceber que Yume significa sonho, Miru significa ver e Yushima é de ilha. Mas o que significa essa frase nessa ordem? Que ideia ela quer passar, esse verbo aqui seguido de um ideograma de ilha? O que significa isso? Então vamos estudar a fundo aqui de novo a frase. Zelda no Densetsu Yume wo Mirushima. Então, Zelda é Zelda. E temos Densetsu, que significa lenda, né? E temos aqui o verbo Yume wo Miru. Yume wo Miru. Então, Yume
é sonho. Aí temos aqui o verbo ver, né? Então, o miru também significa literalmente ter um sonho. E quando você sonha, você está vendo, né, alguma coisa. Então, o verbo apropriado aqui é o miru. E depois temos shima. E o meu mirushima não significa literalmente a ilha dos sonhos, alguma coisa assim. Então é a ilha dos sonhos. Então é a lenda de Zelda, a ilha dos sonhos. Porque literalmente no jogo, o Link ele está sonhando. Inclusive os bosses que ele derrota é literalmente pesadelos. Então faz total referência ao nome, à história do jogo, né? E no ocidente, por algum motivo, veio parar como Link's Awakening. Não tem nada a ver, né? O nome original é Zelda no Densetsu Yume wo Mirushima. Então o próximo jogo que a gente vai estudar aqui agora é Danganronpa. Tá bem pequeno aqui, mas dá pra ler. Kibou no Rakuen to Zetsubou no Kokousei. Então temos aqui Danganronpa. Kibou no Rakuen to Zetsubou no Kokousei. O que significa esse nome longo aqui de Danganronpa? Então esse é um jogo popular que também ganhou anime, 3 temporadas de anime. É um jogo de estilo visual novel, bem popular mesmo, que envolve investigações, julgamentos, coisas assim. O que significa esse jogo? Então, Danganronpa. O que significa Danganronpa? Que é o título de todos os jogos. Esse Kibou no Gakuen to Zetsubou no Kokousei, ele é meio que um dos jogos, né? O primeiro jogo, basicamente. Então, Danganronpa significa literalmente bala da refutação. Então, temos aqui Dangan, significa uma bala, um tiro, né? E temos aqui Ronpa, que tem sim ideogramas e significa derrubar argumento ou refutar, uma refutação. Então, basicamente, no jogo, um assassinato acontece e as pessoas elas têm que descobrir quem foi que matou. Claro que a pessoa que assassinou vai tentar refutar a ideia e tal das pessoas que estão discutindo lá no meio delas, tentando enganar uma outra. Então, por isso que chama, né, derrubar argumento ou refutação, porque no meio do julgamento lá eles meio que derrubam argumentos uns dos outros. Então, às vezes uma pessoa, um grupo lá apresenta uma ideia e essa ideia ela é derrubada, ela é refutada. Então, Ronpa é uma palavra muito comum mesmo, usado em julgamentos, em jogos que envolvem advocacia, essas coisas assim. E o que significa Kibou no Gakuen to Zetsubou no Kokousei, né? Então, Kibou significa esperança. Gakuen significa academia, um colégio escolar. Temos aqui Gaku, que significa colégio, e o Koen, Gakuen. Esse Koen aqui significa parque, jardim, então é literalmente uma academia escolar. Então, temos Kibou e temos o contrário, Zetsubou. Kibou significa esperança, enquanto Zetsubou significa desespero. Então é um oposto do outro, né? Eles colocaram essas duas palavras nesse título. Inclusive, eu conheci essas duas palavras por causa do jogo. No caso, por causa do anime, né? Que eu assisti o anime primeiramente. E também eu já comecei a ver ela com mais frequência depois que eu aprendi o significado. E temos aqui Kokousei. Kokousei. O que significa Kokousei? Significa estudante do ensino médio, isso mesmo. Koko significa ensino médio. O sei se refere que é um estudante do ensino médio. Então, basicamente, Danganronpa Kibou no Gakuen to Zetsubou no Kokousei significa literalmente bala da refutação. O colégio da esperança, academia da esperança e os colegiais, os estudantes do desespero. Então, basicamente isso. Temos aqui a partícula to, que é como se fosse um é. Então, é Academia da Esperança e os estudantes, os colegiais do desespero. Então, é realmente um desespero esse anime. É um contraste, porque a academia ela realmente é uma academia muito almejada e tal. E ela passa esperança para os alunos do futuro melhor e tal. Só que ao entrar no colégio, eles entram em desespero. Então, esse é o significado do nome do jogo Danganronpa. Esse vídeo é um trecho de uma das aulas do Japonês Club.
Para assistir a aula completa ou ver outras aulas, acesse japonesclub.com. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe seus comentários e inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima!